Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus em Abacuque, no capítulo 3, versos de 17 a 19. O texto sagrado diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração e esta é a fé que vence todos os obstáculos, a fé que vence todos os inimigos. Poderíamos dizer que é a fé que vence o vírus, tendo o vírus aqui como um inimigo, como um problema, como uma provação que nós enfrentamos. O contexto em que nós estamos vivendo hoje é exatamente um contexto de crise na saúde pública, crise na política, crise na economia. Nós estamos contemplando brigas por cargos e poder, corrupção, sistema público sucateado e falido. Somado a todos esses problemas, ainda temos um vírus e suas ameaças. Isso tudo gera no coração de cada um de nós, no coração dos não crentes, no coração dos crentes, de todas as pessoas, desgaste, também desconfiança e desesperança. Por quê? Porque nós percebemos claramente que não há interesse pelo bem-estar das pessoas, não há interesse pela saúde do povo. Nós estamos vivendo um tempo de insegurança e de medo, tempo de desconfiança. E qual deve ser a nossa atitude enquanto servos de Deus? Qual a postura que nós devemos adotar diante desse contexto? É uma postura de fé e de confiança plena no Senhor. Mesmo a gente tendo consciência de que se trata de um inimigo invisível, de um vírus letal, que nós não sabemos aonde ele está, ele pode estar em qualquer lugar, mas mesmo assim, diante de qualquer adversário, diante de qualquer problema, diante de qualquer luta, diante de qualquer inimigo da nossa fé, nós devemos e podemos confiar totalmente em Deus. Confiar plenamente no Senhor. Porque nós já sabemos o final de todas as coisas. Nós já sabemos que no final, a fé sempre vai triunfar. No final de tudo, a fé sempre triunfa. É isso que nós aprendemos com o profeta Abacuque. E o profeta Tiago também, na palavra de Deus, tendo ele como um anunciador da palavra de Deus, ele nos diz que a nossa alegria deve estar em Deus, mesmo diante das provações, porque na provação da nossa fé, nós alcançamos a perseverança. Abacuque, no capítulo 3, aqui do seu pequeno livro, ele tem uma visão, ele contempla um quadro histórico da grandeza de Deus e dos gloriosos feitos do Senhor lá no passado em favor do seu povo. E ele aprende com isso que Deus intervém em favor dos seus, que Deus protege o seu povo, que nós podemos confiar plenamente nele e esperar nele confiante. Porque o que ele fez no passado, que Deus fez no passado, Deus também pode fazer hoje. Então Abacuque só aquieta o seu coração quando ele entende que os ímpios serão julgados e que os justos vivem pela fé. Abacuque 2,4, ele declara lá que os justos viverão pela fé no Senhor. E é exatamente isso que ele faz, ele expressa a sua fé em Deus, aqui no capítulo 3 do seu livro. Expressa a sua fé em Deus e declara um cântico de confiança no Senhor. Abacuque aprende, e nós também devemos aprender, que não importam as circunstâncias, nós devemos confiar e esperar no Senhor
e devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. E aí ele fala no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz, mesmo assim, mesmo diante dessa situação, ele decidiu confiar no Senhor, decidiu colocar o seu coração no Senhor. Por isso o seu coração se aquieta quando ele entende exatamente que os justos, os servos de Deus, devem viver pela fé, não importam as circunstâncias. E aí do versos 17 a 19, há uma extraordinária declaração de fé e um momento especial na vida desse servo de Deus, mesmo diante de uma crise inigualável. Faltava tudo, ia faltar tudo, ainda que falte todas as coisas, ainda que a fome chegue, porque era isso que Abacuque está declarando aqui. Ia faltar tudo, e é essa uma das previsões que as autoridades, que os especialistas estão fazendo. Há um quadro de recessão, há uma visão de uma recessão, há uma visão da economia ser destruída e de se experimentar, do povo brasileiro experimentar a fome. Era exatamente essa uma das ameaças do tempo de Abacuque. Mas esse adversário, esse terrível adversário, não era apenas adversário do povo de Deus, o povo judeu lá no passado, mas é também o adversário de todos nós hoje. Mas o crente em Cristo, assim como Abacuque, não se deixa abalar diante dessas situações, porque ele crê. Essa é a atitude que o profeta Abacuque toma e essa é a atitude que nós devemos tomar hoje também. Fé em Deus. Nada de desespero, nada de desesperança. A resposta a qualquer tipo de crise é a fé. A Bíblia diz no Salmo 125, e olha que Abacuque aqui está escrevendo exatamente um salmo, nesse capítulo 3. O Salmo 125, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Verso 18 diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta a fé exultante, a fé confiante que Abacuque declara no Senhor. Porque o foco não é a adversidade, não é a crise, não são os inimigos que estavam para invadir e destruir o povo e arrasar a terra toda. Mas o foco dele é no Senhor. A fé olha para Deus, a fé de Abacuque contempla Deus. A nossa fé deve contemplar também o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, e versículo 2. Que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa fé, meus irmãos, não é determinada pela presença de coisas boas e nem pela ausência de coisas trágicas. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós. Mas nós devemos adotar a postura de confiar no Senhor, como fez Abacuque. Verso 19, ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar de forma altaneira. Olha só, percebe aí que a força do justo está no seu Deus, está no Deus que ele confia, no Yahvé, o Adonai, o Deus pessoal, o Deus do pacto, o Deus majestoso, esse Deus que Abacuque contempla vindo em favor do seu povo, para salvar o seu povo, cuidar do seu povo e abençoar o seu povo. Meus irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, confie em Deus, regozije-se em Deus, creia que Deus está acima de todas as coisas. Creia que em Deus nós estamos salvos, nós estamos seguros. É Ele a nossa proteção. Foi isso que aconteceu com Abacuque quando ele chega no capítulo 3 do seu livro.
ele confia no Senhor. Ele coloca a sua esperança no Senhor. A fé expressa alegria em Deus, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. O que a gente percebe, para concluir? O conflito da fé está revelado no capítulo 1 e capítulo 2 de Abacuque. Há um conflito da fé, uma dúvida, há um suspiro. Mas no capítulo 3, nós vemos Abacuque cantando, adorando a Deus, louvando a Deus, porque aqui no capítulo 3 a fé triunfa. Observa que Abacuque começou a sua profecia com choro e terminou com cântico de vitória, com a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de cada um de nós. E é por essa razão que nós podemos cantar ao Senhor absoluto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que Deus te abençoe com essa fé e que o Senhor nos ajude a, quando passarmos por todo esse vale, lá no final a gente saia mais fortalecido, mais forte no Senhor, com a nossa fé acrescida e cantando sempre como Abacuque cantou diante das provações. Deus te abençoe em nome de Jesus.